Olá, amigas e amigos, muito bom reencontrá-los e reencontrá-las nesse nosso espaço de reflexão sobre a educação no Brasil e no mundo. Na semana passada nós tivemos um primeiro encontro e naquela discussão que fizemos, tratamos sobre educação e o teste PISA. E vimos por que o Brasil é tão mal colocado, um dos piores colocados do mundo, no teste PISA. Que é o teste que avalia a capacidade de crianças e jovens darem respostas a situações problemas. As crianças e os jovens brasileiros, portanto, não conseguem apresentar boas respostas, não são capazes, é o que tem demonstrado, de resolver problemas, inclusive problemas simples. A escola não tem preparado nossas crianças para isso. E por que isso acontece? Nós identificamos 4 elementos. O primeiro desses elementos nós vimos que é a organização da sociedade para a solução das desigualdades. O segundo diz respeito ao investimento em educação. O terceiro, formação de professores. E o quarto, a organização do sistema pedagógico. Hoje, nós queremos falar sobre o primeiro elemento desses que elencamos na semana passada. Esse primeiro elemento diz, portanto, da organização da sociedade para a superação das desigualdades que estão presentes no processo de formação educacional de crianças e jovens. É sabido que no Brasil nós temos uma sociedade absolutamente desigual. O índice Gini, por exemplo, que foi constituído pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, nos mostra a grande disparidade, a grande desigualdade existente no Brasil em função da renda. Mostra a população enriquecida em relação à população empobrecida. E nos dá a ideia de que o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo em termos de apropriação de renda. Essa desigualdade se reflete em tantas outras situações, materiais e simbólicas, culturais. E são essas desigualdades que se concentram a partir da desigualdade de renda que vão construindo, que vão avolumando os problemas que incidirão no desenvolvimento educacional brasileiro. A escola recebe crianças e jovens e é importante destacar, nós temos aqui no Brasil uma educação pública e uma educação privada. A nossa educação pública é sabidamente constituída também dentro de fundamentos de desigualdade. Há desigualdades regionais, há desigualdades dentro das mesmas regiões, no próprio estado, desigualdades de escolas que estão presentes na zona rural e na cidade, e dentro da cidade as escolas públicas também são desiguais. Aquelas mais centralizadas têm uma melhor estrutura, melhor equipagem em relação àquelas que estão situadas na periferia. De um modo geral, é isso que acontece. Então, dentro de uma própria rede, uma rede pública, seja ela municipal, estadual, principalmente, essas desigualdades, fazendo-se presente, vão, obviamente, refletir no processo de desenvolvimento da escolarização de crianças e jovens. Ou seja, crianças e jovens vão aprender de forma desigual, desnivelada, porque as oportunidades não foram semelhantes. Veja que coisa absurda e que coisa difícil de se tratar. Agora, o Brasil é um país gigantesco, são 5.567 municípios, divididos em 26 estados e um Distrito Federal, e tratar essa desigualdade implica, obviamente, em respeitar melhor a educação como sendo um fundamento importante para o desenvolvimento regional. Em regra, busca-se compreender, busca-se fazer entendido no Brasil, esse é algo que está inclusive muito presente no discurso da maioria dos políticos brasileiros, que a educação é a responsável por todo o processo de desenvolvimento. Bobagem. Ela é fundamental. Agora, ela por si só não é capaz de resolver sozinha. Ela é o esteio. Mas se ela não se corrige, se ela é apresentada de forma violentada, dilacerada, destituída das suas premissas fundamentais, é óbvio que ela não vai ser capaz de dar sentido para esse processo de desenvolvimento regional. Por outro lado, a educação também não pode vir
desarticulada, né, das demais políticas públicas que também são fundamentais para o desenvolvimento regional, como, por exemplo, a política de trabalho, emprego e renda, a política de cultura que permita lazer e diversão para os jovens, para a população de um modo geral, se descontrair, se distensionar e recuperar as suas energias para a dinâmica do estudo e do trabalho, né, por decorrência. É fundamental que haja política de saúde. As políticas precisam ser integradas e muito bem articuladas para que, de fato, possa acontecer o desenvolvimento regional. Então, a educação é um elemento muito importante, mas ela não é o elemento exclusivo, né? E isso é importante que se entenda. Agora, para que essa importância da educação possa dar sentido para a correção do conjunto das políticas que precisa estar associado, se faz necessário que essa educação esteja corrigida. E ela se corrige tratando-se das desigualdades que estão presentes na sua oferta, né? Então, as redes públicas, principalmente, antes de tentar concorrer com rede privada, precisam, na verdade, concorrer consigo mesma, no sentido de garantir que todas as oportunidades sejam exatamente iguais. Isso significa o quê? Tem um problema que a escola e as redes de educação públicas não conseguirão resolver, que é o problema da desigualdade socioeconômica, porque não lhe convém imediatamente. Mas ela pode resolver o problema, por exemplo, da desigualdade sociocultural, que está presente no desenvolvimento da educação. Como isso é possível? Garantindo que todas as escolas tenham, por exemplo, acesso à informação. As crianças sejam capazes de acessar informação a partir do ambiente escolar, seja através do livro, da revista, do jornal, da internet. A biblioteca é um elemento fundamental. Vocês podem pesquisar no cadastro de escolas disponibilizado pelo INEP que grande parte, algo em torno de metade das escolas no território nacional, tem fragilidade com relação à oferta da biblioteca, né? Ora, uma escola sem biblioteca é uma escola que está complicada, né? Está faltando um elemento fundamental, que é permitir ao aluno possibilidade da leitura. Então, é preciso que haja biblioteca, com acesso à informação. Mas muito mais do que isso, né? É preciso que haja a equiparação, a estruturação da escola como um todo. Uma escola em ruínas é uma escola que não é interessante, nem para o aluno e nem para o professor. E isso fatalmente compromete o desenvolvimento da escolarização, do processo de ensino-aprendizagem. O professor ensina sem vontade, porque o ambiente não é propício, e o aluno não aprende também, né, porque aquele ambiente é um ambiente desconfortável, não é preparado para recebê-lo. As escolas precisam estar estruturadas. O esforço se dá no sentido que precisa se dar, é no sentido de garantir que todas as escolas sejam um ambiente receptivo, atraente, né? E que nessa atração ela possa motivar o público que está presente para o cumprimento da sua finalidade, professores e alunos. Essa é uma primeira consideração importante. Depois disso, obviamente, nessa perspectiva da superação das desigualdades, é preciso garantir que haja a correção das distorções presentes no processo de escolarização. Os professores precisam ter uma formação que lhe garanta a capacidade suficiente para poder ensinar. O aluno não é obrigado a aprender de qualquer forma, sob qualquer circunstância. O professor é que tem a responsabilidade de fazer com que o aluno aprenda. O professor precisa saber ensinar. E nós temos tido uma dificuldade no Brasil porque os professores não têm conseguido ensinar. Ele não consegue ensinar, por sua vez, a culpa é de quem? Da universidade, que não lhe formou bem. Eu estou fazendo autocrítica. É isso. Nós, professores universitários, precisamos assumir a nossa parcela de responsabilidade. Claro, por que nós não ensinamos bem? É uma estrutura que está montada e que existe. Mas nós precisamos reconhecer para poder atuar no sentido de solucionar. Do contrário, não conseguiremos desfazer com esse problema que é hoje o que mais nos assusta
de um modo geral, na escolarização brasileira, tanto na educação básica quanto na educação superior, as desigualdades. A superação da desigualdade, portanto, passa pela necessidade real de encarar, né, todo o sistema educacional como sendo um sistema prejudicado por conta da incidência dessas desigualdades. Essas desigualdades se replicam da seguinte forma: ela é, primeiro, socioeconômica. Então é preciso chamar a atenção de governos para poder garantir melhores oportunidades de matar a fome das crianças dentro de casa. A criança chega na escola com fome, com sono, cansada, porque ela precisa pegar o transporte escolar 5 horas da manhã, ela não vai aprender bem. Então, qual é o fundamento disso? O fato dela ter um detrimento material na sua vida, né? Ela é pobre. Segundo, né, é a desigualdade sociocultural, falta de oportunidades de leitura, como vimos ainda há pouco. Então, biblioteca, livros, jornais, revistas, internet, a criança precisa ter isso disponibilizado, a criança e o jovem. Terceiro, essa desigualdade material da escola, né, de infraestrutura e recursos. A escola precisa ser muito bem estruturada. E quarto, são os problemas da escolarização, os ciclos que se repetem que precisam ser corrigidos. Então, muita reprovação, distorção idade-série, professor mal formado, né, no ambiente escolar, isso precisa ser dissipado. O professor, quando ele é bem formado, ele vai conseguir ensinar bem, e ao ensinar bem, reduz-se os índices de reprovação e por decorrência da distorção idade-série. Então, são elementos que vão nos permitir superar parte dessas desigualdades que estão presentes hoje no processo da educação básica. Ao fazer isso, melhorando, portanto, né, a nossa educação básica, nós vamos colocar nas universidades jovens mais bem preparados para encarar o universo da ciência. Grande abraço a todos vocês, muito obrigado por essa mais uma oportunidade.